União Brasil, que se consolidará agora este mês com a decisão do TSE. Por enquanto é PSL e DEM, aí nós teremos União Brasil. As conversas estavam bem avançadas com a União Brasil para uma aliança. E se esta coligação ocorrer, o vice deve ser indicado pela União Brasil. Com o Cidadania, o que está se discutindo é a federação. Obviamente, ao se formalizar a federação, haverá também a coligação para a presidência da República. O Podemos já aprovou a federação, agora dependemos do Cidadania. A Cidadania tem uma disputa interna entre o PSDB e o Podemos. Então, não temos ainda uma conclusão. Então, em resumo, as alianças previstas até este momento são estas duas, União Brasil e Cidadania, com a hipótese de coligação com a União Brasil. O vice seria, então, dos quadros do União Brasil, que é o partido maior. Senador, daqui a 30 dias teremos a tal janela partidária. Pode ser feita a troca de partido sem perder mandato. O que é que o senhor projeta em relação ao partido e como é que está o plano em termos de Estado do Paraná? Bem, em relação às mudanças, né, nós ganharemos bem mais do que perderemos. Provavelmente já é certo, já perdemos há bastante tempo 2 deputados, né, federais, um do Paraná e outro do Mato Grosso. Inclusive, já há bom tempo, o Podemos ofereceu a carta de liberação ao deputado do Paraná, que é o Diego Garcia. Então, esses 2 nós não estamos contando. Mas ganharemos tantos outros deputados, né? Alguns até já se filiaram e por força de conseguirem a carta de liberação dos partidos. Então, em março, agora, essa definição. No Paraná, nós estamos aguardando algumas soluções internas, não é? Há uma possibilidade de aliança do Podemos com o governo Ratinho, né? Aliás, essa aliança vem de 2018, houve uma aliança em 2018, o Podemos apresentou a candidatura do Oriovisto Guimarães para o Senado e o PSD a candidatura do Ratinho Júnior para o governo. Essa aliança perdura, nós apoiamos o governo em Brasília esses 3 anos, com os 3 senadores, e agora estamos na expectativa de manutenção desta coligação. Havendo a coligação, o Podemos apresenta o candidato ao Senado e apoia o governador. Não havendo essa coligação, o Podemos apresenta candidato a governador e a senador. Esta é uma necessidade porque o partido tem um candidato à presidência da República, que é do Paraná, e evidentemente há uma expectativa em relação ao desempenho dele no Estado, não é evidente. O Paraná não pode ser tão tímido a ponto de imaginar que os de fora são melhores do que o nosso, não é? Nós temos que valorizar o de casa. Então, eu acredito que o Paraná haverá de valorizar a candidatura de Sérgio Moro. Mas nós temos que contribuir, oferecendo a ele aqui uma estrutura de apoio. Por isso, havendo a coligação, assunto resolvido. Não havendo coligação, o Podemos apresenta candidato ao governo e candidato ao Senado. Bom, então, para finalizar, pegando essa conversa, essa explanação do senhor, senador Álvaro Dias, o senhor disse ao Dante, candidato a vice-presidente, o senhor respondeu para mim, candidato a presidente eu não sou porque eu entendo que o Sérgio Moro tem mais visibilidade do que eu. Então, o candidato do Podemos à presidência é o doutor Sérgio Moro mesmo. Para o Dante, o senhor disse o seguinte, vice eu não serei, porque nós temos que ter coligação, e caberá a um dos partidos coligados a indicar a vice-presidência. Para o Nélio, o senhor disse o seguinte, candidato a governador eu não serei, porque nós temos o Ratinho Júnior em apoio desde 2018. Sobra uma vaga de senador que coincide com o final do seu mandato. O senhor, então, será candidato a senador, Álvaro? Por convocação. Ainda domingo tivemos uma reunião com Sérgio Moro e os 2 senadores
do Paraná, Oriovisto e Flávio Arnes, e quando eu disse que eu abria a mão de tudo em nome do projeto, eles disseram que, de forma alguma, que era uma convocação, que era uma exigência e que eu teria que ser candidato, ou a senador ou a governador. As duas hipóteses foram colocadas como exigência, como convocação. E como eu participo desse projeto, como disse, há 4 anos e meio, que é um projeto de construção de um partido político, eu não posso fugir à responsabilidade nesse momento e buscar o conforto. Eu tenho que ir para o enfrentamento. Obviamente, eu tenho a obrigação de atender a essa convocação. Então, seguramente eu acabarei disputando a eleição. Provavelmente a recondução ao Senado, onde eu estou hoje produzindo bastante, porque depois desses anos de experiência, não é? Há um respeito maior, há uma consideração maior dos pares. Então é quando nós estamos alcançando os melhores resultados, né? Então, certamente, esta é a prioridade, disputar outra vez o Senado numa coligação com o governador do Estado e em apoio ao Sérgio Moro para presidente da República. Por derradeiro, senador, 2 perguntas e o senhor responde. Rapidamente, o senhor manifestou o interesse de solução e conhecimento e solução para encaminhamento de solução problema de caminhoneiros, né? O senhor entrou nessa seara. E também que eu queria que o senhor, então, para finalizar, fizesse uma consideração, tendo em virtude dessa rinha política que está no Brasil, o senhor chega a temer por algum rompimento institucional ao tempo da eleição, alguma coisa nesse sentido? Porque a coisa está pegando nas redes sociais e tal, de xingamentos, de parte a parte, etc. Caminhoneiro e esse clima de eleição, senador? Certo, Nelson. Eu recebi vários apelos de caminhoneiros, áudios, vídeos, vindos lá de Mendoza, na Argentina, Cordilheira dos Andes, na fronteira lá com o Chile, não é? Caminhoneiros que estão lá há mais de 20 dias, dizem que são mais de 2.500 caminhões parados, precariedade alimentar, sofrível a questão sanitária, falta medicamentos, caminhoneiro com Covid, abandono total. E eu levei isso à reunião de líderes ontem pela manhã no Senado, fiz um apelo às lideranças do governo e também ao presidente do Congresso Nacional para que interviesse junto ao Ministério das Relações Exteriores para estabelecer, por intermédio da diplomacia, um entendimento lá que proteja os caminhoneiros brasileiros que estão abandonados e sofrendo. E prontamente o presidente do Senado me pediu que formalizasse por escrito. Em 15 minutos eu fiz a formalização e imediatamente ele já respondeu, tomando as providências e acionando o Ministério de Relações Exteriores. Eu espero que resolva essa situação, reduzindo a dramaticidade, já que esses caminhoneiros estão numa situação precária e sofrendo muito. Aqueles que precisam de medicamentos urgentes, né? Caminhoneiro que tem diabetes, precisa um medicamento diário, hipertensão da mesma forma, Covid, uma situação realmente dramática e nós esperamos que agora o governo intervenha para resolver isso. E em relação à última indagação, não, eu não acredito em impasse institucional. Nós temos instituições sólidas, temos alguns malucos, não é, que procuram colocar fogo no circo, eu diria, não é? Lenha na fogueira, na verdade, colocar lenha na fogueira. Mas isso não passa. Eu acho que a democracia se consolidou, nós temos que aprimorá-la e, evidentemente, nos resguardando das maluquices, não é? Essa beligerância política, esse ódio, essas agressões, fake news, tentativa de destruir, de assassinar a reputação, com mentiras, com calúnia, com difamação, nós temos que separar o joio do trigo, separar o que é verdade do que é mentira e impedir que as nossas instituições sejam atingidas pela violência desse descabido movimento de ódio que teima em
resistir àqueles que querem paz para o país viver a democracia e, obviamente, exercitar a cidadania na sua plenitude. Eu não acredito, não. Nós vamos ter um processo eleitoral, evidentemente, bem, eu acho que no plano do debate, bem virulento, né? Mas que fique no plano do debate, das ideias, que a violência não chegue às raias do absurdo. Senador Álvaro Dias, eu agradeço muito a sua participação aqui na Rádio Cultura, e nós começamos aqui na Rádio Cultura, o senhor é testemunha, sempre da forma democrática com que nós tratamos aqueles que são detentores de cargos públicos, exemplo do senhor, que sempre teve espaço aqui. E por o senhor, digamos, ter chegado primeiro em Maringá, né? O nome do senhor ter sido feito em Maringá, em Londrina, eu, no particular, pedi para que aquele cidadão maringaense do seu partido, pré-candidato à presidência da República, entendeu? Até pela precedência, o senhor diga, doutor Sérgio Moro, fale lá no Contraponto que vai ser bom na Rádio Cultura. Tá bom, senador? Obrigado pela participação. Tá bom, Nelson. Eu já recomendei, eu disse que é prioridade, e disseram lá, um pedido seu é ordem aqui. Eu espero que cumpram a ordem, então. Que não fique apenas no blá blá blá, né? Que cumpram a ordem. É prioridade, sim, a entrevista aí na Rádio Cultura. Okay. Obrigado, Nelson. Um grande abraço a todos vocês aí. Grande abraço. 12 horas e 12 minutos. Nós temos que fazer um intervalo comercial. Conversamos.